Oi, turma! Tô morrendo de saudade de vocês. Como é que vocês estão? Tô desejando muita paz, muito amor nos lares de vocês, tá? Que Deus abençoe as nossas famílias, os nossos lares, tá? E os nossos amigos. Fiquem bem, tá? Beijos. Recebam esse beijão no coração de vocês, tá? Vamos para o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos estudar a estrutura das palavras. Como as palavras, elas são formadas. Quais são os elementos? Esses elementos são chamados de morfema, que são a menor unidade de formação das palavras, certo? Aqui na lousa eu coloquei 4, tá? Radical, tema, afixo e as desinências, certo? Vamos estudar cada um. Primeiro, nós temos o radical. E o que é o radical da palavra? O radical da palavra é aquela parte que não muda, que não varia. Lá dentro do radical, a gente encontra a raiz da palavra. E o que é a raiz da palavra? É a parte que contém a significação. Então, o radical é a parte que não muda. A partir dele, a gente forma outras palavras. Olhem aqui o exemplo que eu botei. Livro, livrinho. Qual é a parte que não mudou? L-I-V-R, livre. Então, livre seria o nosso livre. Então, até o R seria o nosso radical. Ou seja, a parte que não muda. Eu posso formar livrinho, livreto, livraria. Então, o radical vai ser sempre o mesmo, certo? Entenderam o radical? Beleza. Vamos lá para a próxima. É o tema. E o que é o tema? É quando a gente junta o radical mais a vogal temática. Radical eu entendi, professor. É aquela parte da palavra que não muda. A partir dela a gente forma outras palavras. Beleza. E o que é vogal temática? Quando a gente pensa em verbo, a gente tem 3 conjugações verbais. A gente tem os verbos de primeira conjugação, que são os verbos que terminam em AR, como cantar, beijar, namorar. Nós temos os de segunda conjugação, que terminam em ER, como vender, comer, certo? E nós temos o de terceira conjugação, que são os verbos que terminam em IR, como dividir, partir e outros, certo? Então, eu tenho 3 conjugações verbais. Se o meu verbo é de primeira conjugação, ele termina em AR, então a vogal temática vai ser o A. Se meu verbo é de segunda conjugação, termina em ER, a minha vogal temática vai ser o E. Mas se meu verbo termina em IR, qual vai ser minha vogal temática? O I. Ah, professora, então eu tenho A, E e I como vogal temática de verbos? Exatamente. E como eu sei quem é esse verbo que originou ele? É fácil, a gente olha o verbo e vê qual originou ele. Exemplo, cantarei. Veio de que verbo? Cantar. Né? Vendêssemos. Veio de que verbo? Vender. E dividirmos. Veio de que verbos? Dividir. Então, eu vou lá e vejo qual foi o verbo que originou aquela outra forma verbal. Então, esse verbo que originou, ele está na forma nominal chamada em infinitivo. Cantar, vender, partir, todos eles estão no infinitivo, na sua forma nominal, conhecida como infinitivo, certo? Vamos lá entender. Cantar. Quem é o radical da palavra cantar? Eu formo cantarei, cantaríamos. É quem? Cante até o T, é a parte que não varia. Esse A vai ser a nossa vogal temática, né? Então, cantar é de primeira conjugação, terminou em AR, vogal temática é o A. Então, quando eu junto radical mais vogal temática, eu tenho meu tema. Aqui, vender, eu tenho vende, que é meu radical. Tenho o E, que é de segunda conjugação, vai ser o E, a vogal temática. Então, vende mais E, eu tenho o meu tema. Certo? Então, toda vida que eu juntar a parte da palavra que não muda, o radical, mais a vogal temática, eu vou ter o tema, certo? Vamos para os afixos. O que são os afixos? Os afixos são elementos que são colocados junto do radical para dar origem a uma nova palavra. Os afixos, eles podem ser colocados no início da palavra, ele recebe o nome de prefixo. E depois da palavra, do radical, desculpa, ele recebe o nome de sufixo. Antes prefixo, depois sufixo. Vamos lá para o exemplo. Eu tenho infeliz, certo? Nosso radical é feliz, desculpa. Tem o nosso radical feliz. Se eu acrescento um in antes, eu tenho que palavra? Infeliz.
Então, o in vai ser o quê? Meu prefixo. Mas se eu coloco mente depois, que é o nosso sufixo, eu tenho o quê? Felizmente. Mas, professora, eu posso botar um afixo no começo e um no fim, ou seja, um prefixo e um sufixo. Pode. Olha aqui, eu formei que palavra? Infelizmente. Eu adicionei 2 afixos, um prefixo e um sufixo. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Vamos lá para a quarta. São as desinências. Nós temos 2 tipos de desinências. Desinências nominais e desinências verbais. As nominais, elas podem ser de 2 tipos, de gênero ou número. Gênero, feminino ou masculino, número, singular ou plural. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Meninos, meninas. Quem é o radical? Menino. Quem é a desinência de gênero? É o a ou o o, pois pode mudar para o feminino ou para o masculino. E o S vai ser o quê? Desinência de número, porque ele está no plural, certo? Então, as desinências nominais só são de gênero e de número, certo? Agora nós vamos para as desinências verbais. As desinências verbais, elas podem mostrar o número, a pessoa, o modo ou o tempo de um verbo. Como assim? Número, singular ou plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. E tempo, presente, pretérito ou futuro. Ah, é mesmo, professor, os verbos variam assim. Exatamente. Só que o número e a pessoa, nas desinências, vão sempre aparecer juntos. Então, por isso que recebe o nome de desinência número pessoal. E o modo e o tempo também vão estar juntos. Por isso que recebe o nome de desinência modo temporal. Como assim, professora? A senhora pode dar exemplo? Posso. Vamos lá. Amar. Vamos começar com essa forma no infinitivo de amar. Quem é o radical? AM. O A, como ele está dizendo, termina em AR, é de primeira conjugação. O A vai ser a minha vogal temática. Vamos para o exemplo. Amo. Quem é o radical? AM. Esse Ozinho vai ser o quê? Eu amo. Eu é quem? A pessoa eu. E o número? Estou no singular ou estou no plural? Eu, só uma pessoa, singular. Então, esse Ozinho vai ser chamado de desinência número pessoal. Deu para entender? Olhem lá outra forma. Amava. Quem é o radical? AM. O Azinho vai fazer a ligação, que é a vogal temática, vai ligar o radical à sua desinência. Esse Azinho vai ser chamado de vogal temática. E esse vá? Amava. Indica o quê? Indica o modo, que é o quê? Modo indicativo, e indica o tempo. Pretérito imperfeito. Ah, professora, então esse vá vai ser a desinência modo temporal. Exatamente, pois ele dá o modo e o tempo do verbo, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, mas agora vamos para o resumão da aula. Vamos lá, nós aprendemos hoje os elementos da estrutura das palavras. Como chama esses elementos? Morfema. Nós aprendemos esses 4 elementos. Primeiro é o radical, é a parte da palavra que não muda. Depois nós aprendemos o tema. O que é o tema? É quando eu junto o radical mais a vogal temática. Eu tenho 3 vogais temáticas quando falo em verbo. Eu tenho o a quando o verbo é de primeira conjugação. Eu tenho o e quando o verbo é de segunda conjugação. E tenho o i quando o verbo é de terceira conjugação. Depois nós aprendemos os afixos. Nós temos 2 tipos de afixos. Nós temos os prefixos e os sufixos. Prefixos são colocados antes do radical. Sufixos são colocados depois. Depois, por último, nós aprendemos as desinências. Nós temos quantas desinências? 2 desinências nominais e as desinências verbais. Certo? Espero que vocês tenham aprendido na aula de hoje. Beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau!